Graça e paz, meus irmãos. Nesse vídeo, nós vamos aprender como estruturar um sermão de forma prática e simples. Fica comigo até o final que você não irá se arrepender. A Bíblia diz lá em Esdras, capítulo 7, versículo 10, que Esdras decidiu no seu coração em buscar a lei do Senhor, em praticar a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. E Esdras, depois que coloca isso em seu coração, isso se tornou algo muito valioso para o povo de Israel. Nós vamos agora esmiuçar e montar uma mensagem em cima desses três pilares. Quais são os pilares que nós temos para montar um sermão? Nós temos 4 pilares. O primeiro é a introdução, o segundo é a explicação do texto que você leu com a igreja, a aplicação desse texto e a conclusão, que seria o encerramento dessa mensagem. Como que nós vamos estruturar esse sermão? Vamos começar pela introdução. O que é a introdução de uma mensagem? Se nós estamos falando de Esdras, o que a gente vai focar em pensar dentro de uma mensagem? Um contexto histórico que ele está vivendo e o contexto que ele está inserido. Então, quando nós analisamos o contexto histórico, dando um breve exemplo aqui para vocês, qual seria o contexto histórico que Esdras está vivendo? O contexto histórico é que Nabucodonosor leva o povo de Israel para o cativeiro babilônico, e eles ficam 70 anos dentro do cativeiro babilônico. E quando eles são liberados desse cativeiro pelo rei chamado Ciro, eles vão sair em 3 etapas, tá? E nessas etapas, não em ordem cronológica necessariamente, mas as 3 etapas são Zorobabel e Jesua, ou Josué, Esdras e Neemias. São essas 3 etapas que são liberados o povo de Israel do cativeiro babilônico. Cada um dentro dessas etapas teve uma função. Zorobabel e Jesua, ou Josué, ele teve a função de construir os pilares, ou seja, eles focaram no fundamento do templo. Quando nós falamos de Neemias, ele ficou com a parte externa, que eram os muros e os portões que haviam sido derribados e destruídos e queimados. Já Esdras ficou com a parte da palavra de Deus, em fazer o povo voltar a adorar e fazer o povo voltar à santidade. Então isso aqui já é a introdução do texto. Nós focamos na introdução, passamos a introdução para a igreja e ali nós despertamos um desejo deles aprenderem mais a palavra de Deus. Ficou tudo ok? Então a introdução ficaria dentro desse contexto inserido, contando o contexto histórico, falando um pouco do que está acontecendo dentro daquele cenário ali, seria a introdução da mensagem. Agora nós vamos estruturar a mensagem. Como nós estruturamos a mensagem? A mensagem em si ela já tem 3 tópicos. Primeiro, ele decidiu buscar a lei do Senhor. Segundo, ele decidiu praticar a lei do Senhor. E terceiro, ele decidiu ensinar a lei do Senhor. Então, buscar, praticar e ensinar. Nós já temos aqui 3 tópicos principais. Agora nós precisamos separar os subtópicos. O que é o subtópico? Ele decidiu buscar a lei do Senhor. Agora nós vamos separar o subtópico. Por exemplo, qual é o benefício em buscar a lei do Senhor? Esse é um subtópico abaixo desse tópico principal. Então já separamos um subtópico. O que acontece com a vida daqueles que buscam a lei do Senhor? Qual é a transformação que ele tem em buscar a lei do Senhor? Qual é o benefício que ele tem em buscar a lei do Senhor? Você pode escolher qualquer um desses tópicos. Já temos agora 2 subtópicos, que é o suficiente para você dar continuidade. Depois você vai para o outro subtópico, você vai para o outro tópico principal, que é ele decidiu praticar a lei do Senhor. Então, você vai lá e separa mais 2 subtópicos sobre praticar a lei do Senhor. Tiago fala que não é para nós sermos só ouvintes. Você pode pegar também texto para fazer conexão com esse subtópico. Então, Tiago fala que não é para nós não sermos só ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. Então, Tiago está falando que não basta só ouvir, mas tem que praticar a palavra de Deus. Jesus ele fala também no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 24, que aquele que ouve a palavra e pratica, ele compara com um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha, transbordaram o rio, soprou o vento e combateu contra aquela casa e ela ficou firme porque estava firmada na rocha. Então a prática da palavra, você vê que tem os seus benefícios. Firmada na rocha, e você vê que Tiago fala também que aquele que não pratica a palavra é como se ele estivesse olhando no espelho, contemplando a si mesmo e logo se esquece de quem ele viu no espelho. Então, você separou agora o subtópico do tópico principal, que é o segundo que nós estamos falando, que é que ele decidiu praticar a lei do Senhor. Agora ele decidiu ensinar a lei do Senhor. Então, primeiro ele buscou,
praticou e depois ensinou a lei do Senhor. Ou seja, aqui nós temos aqui um subtópico, ensinando a partir do exemplo. Por quê? Primeiro ele busca, pratica e depois ensina. Jesus foi mestre em ensinar a partir do exemplo. Por exemplo, João capítulo 13, Jesus ele vai se cingir com a toalha na mesa da ceia e agora ele vai começar a lavar os pés dos discípulos. Mas antes ele vai fazer uma pergunta e a pergunta foi: quem é o maior aqui de vocês? E eles vão dizer: é o Senhor, óbvio que é o mestre e é o maior. E Jesus agora vai dizer: assim como eu vos dou exemplo, eu quero que vocês também façam. E Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Então Jesus ele não veio somente ensinar com palavras, mas ele veio praticar. E ele diz isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu não vim abrogar ou cancelar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Então Jesus está dizendo que ele veio praticar a lei. E depois ele ensina para os seus discípulos a partir do exemplo. Então a gente pode pegar conexões de outros textos da Bíblia para fazer conexão com aquilo que Esdras está vivendo dentro daquele cenário todo. Então vocês viram que estruturar um sermão, estruturar uma mensagem, não é difícil quando nós pensamos nesses pilares, que é a introdução, que é a explicação, que é a aplicação do texto e a conclusão do texto. E agora, como é que a gente faz a aplicação desse texto? Como é que a gente faz a aplicação desse texto? Você já ensinou a introdução, já ensinou como separar os subtópicos, você vai explicar ali os subtópicos, né? Que é ele buscando a lei, praticando a lei, ensinando a lei. Agora você tem que aplicar isso na vida da igreja. Por quê? Você já falou do contexto histórico ali, que foi a introdução. Você falou do subtópico de Esdras ali, o que aconteceu. Você explicou aquele texto. Agora você tem que aplicar esse texto na vida da igreja. E você aplicar esse texto falando, começando com o como, é sempre bom e fica mais simples de você entender. Como Esdras também fez, buscando a lei do Senhor, faça você também, busca a lei do Senhor. E o benefício da lei do Senhor é isso, isso e isso. Quem busca a lei do Senhor, evita isso, isso e isso. Quem busca a lei do Senhor, passa e suporta passar por isso. Então você pode aplicar na vida da igreja dessa forma bem didática e bem simples. E assim você vai discorrer toda a mensagem fazendo a leitura, a explicação e a aplicação na vida da igreja. E agora o que a gente faz? A gente parte para a conclusão. E a conclusão é sempre bom a gente fazer as pessoas refletirem sobre a mensagem que elas ouviram para que elas possam ir lá na frente, se for preciso, ou querer e sentir o desejo de conhecer Jesus mais de perto, como nós também conhecemos hoje. Então, essa é a aula de como você estruturar um sermão ou como você montar um sermão. Fique com essa palavra em nome de Jesus.